Olá, bom domingo, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que privilégio nós podermos, através da tecnologia, nos comunicarmos, poder falar do amor do Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas, de falar daquilo que Ele tem feito por nós, apesar de nós, durante esses dias. Eu quero pedir que desde já você já deixe o seu bom dia aqui no nosso chat, que você envie o link para outra pessoa, se você ainda não convidou outra pessoa para participar desse momento de celebração online. Você pode deixar aqui também o seu comentário, que em nome de Jesus você possa entender o cuidado dele para com a sua vida durante esse dia, durante toda essa semana, que você possa ouvir os louvores, a música e possa ser inspirado pelo Senhor Deus, que durante um momento de exposição do texto bíblico, você possa também entender o Senhor, a voz do Senhor falando com você, cuidando de você durante esse tempo, durante esses dias, e que você seja renovado pela presença de Deus, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um texto com você para nós iniciarmos com uma leitura devocional essa manhã. Está em Hebreus, capítulo 11, e eu quero ler os versículos 23 até o 34. Uma leitura um pouquinho grande, mas vai ser de todo sentido para nós, para a exposição, para aquilo que eu quero falar com você essa manhã, tá bom? Diz assim, Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Saul e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, e escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos faça tirar força em meio à fraqueza, que nós possamos ser acolhidos pelo Senhor durante esses dias e que possamos caminhar em paz com Ele, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a dificuldades. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Pai, eu apresento, Senhor, esse tempo diante da Tua presença. Peço para que a Tua boa mão seja conosco e que nada nos falte, que tudo nos vá bem. Senhor, nós oramos por aqueles que estão agora acompanhando, oramos, Senhor, por aqueles que agora estão compartilhando esse link, estão aqui comentando, participando ativamente dessa celebração. Seja com cada um, Pai, eu te peço, que as nossas mentes e os nossos corações estejam cativas ao Senhor.
que nós possamos entender a Tua palavra, a Tua boa mão, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos experimentar e comprovar a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Perdoa-nos, Senhor, os muitos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos pensamentos impuros, nossas palavras malditas, as nossas atitudes, Pai, insensatas, impensadas. Pai, que em nome de Jesus, todo o nosso ser, Pai, seja voltado para o Senhor, santificado pelo Senhor, pela Tua palavra, para o Senhor, para a Tua palavra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. E o amor lança fora o medo, me refaz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. Quero, nesse momento, ter um tempo de oração, levantar um clamor pela plantação da Igreja Cristã Evangélica aqui de Curitiba. Quero convidar você aí no seu lugar, se você puder nesse momento, para se colocar
de joelhos, se você puder, ou ficar em pé, fechar os seus olhos, que a sua atenção seja agora totalmente para esse momento. Nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos clamar pela nossa nação, pelas nações em todo o mundo, pedir ao Senhor para que tenha misericórdia das nossas vidas, para que cuide de nós, para que cuide dos nossos. Vamos clamar pelo nosso governo, clamar pelos governos estaduais, pelo governo federal. É um tempo de nós, como igreja, darmos essa resposta em oração. Se nós não orarmos, ninguém mais vai orar. Deus, eu quero colocar diante da Tua presença a plantação da ICE Curitiba. Pai, apresentar a minha vida diante do Senhor, a minha casa. Pai, tem misericórdia das nossas vidas, sustenta-nos, ó Deus, durante esses dias tão difíceis. Apresentar e colocar diante do Senhor, Pai, cada membro que nós temos chamados do nosso grupo base, Deus, dessa plantação. Deus, Pai, que a Tua boa mão seja sobre a vida de cada um deles, livrando, protegendo, abençoando. Seja, Senhor, com cada um, perdoando os seus pecados, guardando, Pai, de toda contaminação, de todo incidente, de todo acidente. Fortalece o ânimo. Pai, dá graça, Pai, as suas mentes estejam saudáveis no Senhor. Deus, em nome de Jesus, sobre cada criança, Deus, sobre adolescente, jovens, sobre cada adulto, que a Tua boa mão, Pai, seja sobre cada um. Deus, os nossos amigos que têm acompanhado as nossas celebrações aqui online. Deus, que a Tua boa mão seja sobre a vida deles, seja aqui em Curitiba, em qualquer parte do Paraná ou do Brasil. Deus, nós clamamos em nome de Jesus e pedimos, abençoa-os, Pai, livra-os de todo mal. Deus, eu quero apresentar a nossa nação, o Brasil, diante da Tua presença. Pai, que haja um espírito de arrependimento, que as pessoas, Pai, durante esse tempo, esse um ano de pandemia que já se deu e já se passou, se ainda não aprenderam, que possam aprender, que possam se humilhar dos seus maus caminhos, Pai, que possam se humilhar diante de toda essa de tudo isso que tem sido feito, falado, praticado. Deus, todo caminho mau, todo pensamento mau, que haja arrependimento e que a Tua boa mão, Pai, seja sobre o nosso país. Abençoe, Senhor, os governos, abençoe, Senhor, as esferas públicas, abençoe os empresários, os empregados, abençoe, Senhor, o pobre, aquele que é órfão, as viúvas, os estrangeiros. Abençoe, Deus, todos aqueles que têm a necessidade do pão nosso de cada dia. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que têm se dedicados, cientistas no desenvolvimento das vacinas, fábricas na produção das mesmas. Senhor, os profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, auxiliares, pessoas, Pai, que estão ali. Deus, aqueles que estão se doando, Pai, por esse tempo. Os policiais, todas as pessoas de linhas de frente, tem misericórdia. Misericórdia, Senhor, daqueles que não estão podendo sair de casa, misericórdia daqueles que precisam sair de casa, estão expostos diariamente, porque senão eles vão morrer de fome. Tem misericórdia, Pai. Eu te peço, ajuda-nos e levanta-nos enquanto igreja, para nós sermos resposta, ó Deus, para essas pessoas. Deus, que a Tua boa mão seja sobre nós, que a Tua boa mão seja sobre o Teu povo, em toda a terra. Eu oro, Senhor, com gratidão, certo e convicto, Pai, de que o Senhor tem poder para poder responder a nossa oração nesse tempo. Deus, eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar a Ele com música.
Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo-me sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por tudo que és, por tudo que és. Me fez viver.
graças a Deus, como sempre tenho falado aqui aos domingos, pelos amigos que o Senhor tem nos dado, graças a Deus pelas pessoas que têm colaborado, graças a Deus por tantos que Ele tem levantado para nos auxiliar, para caminhar junto com a gente aqui na plantação da ICE Curitiba. Se de alguma maneira você quer participar junto com a gente, entre em contato, envie um e-mail, mande uma mensagem, coloque aqui no chat, nos comentários. Se você quer contribuir financeiramente, se você quer com generosidade nos abençoar, e talvez generosidade seja uma das características, né, que estão bem presentes nessa plantação, você pode fazer isso também. Que o Espírito Santo do Senhor seja com você nesse tempo, que estar conosco, que caminhar conosco seja bênção para a sua vida. Nós hoje vamos encerrar a série O Único Herói. Hoje é o nosso último episódio dessa série. No próximo domingo nós já vamos celebrar a Páscoa. Vai ser uma celebração ainda online, mas muito especial. Eu quero que você tenha no seu coração uma expectativa em Deus, por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele tem para fazer. Converse com outras pessoas para que acompanhem junto com a gente. Se você tem outros contatos aqui em Curitiba, que o Espírito Santo de Deus possa te encorajar para durante essa semana você conversar com essa pessoa e que no próximo domingo nós possamos celebrar juntos a Páscoa, tá bom? Hoje nós vamos encerrar essa série, como disse, e quero aqui então fazer uma leitura de alguns versos, alguns versículos do capítulo 15, e depois lerei outros versículos do mesmo capítulo 15 e também do capítulo 16 de Juízes, e nós vamos então, dessa parte, né, essa outra parte da história de Sansão. Se você não acompanhou o domingo passado, se você ainda não ouviu, quero também te desafiar a você ouvir a mensagem do domingo passado, no dia 21 de março, e que são os capítulos 13 e 14 de Juízes, tá bom? Então tem uma primeira parte dessa história de Sansão e agora nós vamos finalizar a história de Sansão aqui nos capítulos 15 e 16, tá bom? Diz assim a Nova Almeida atualizada. Passado algum tempo, capítulo 15 de Juízes. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: Vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: Dessa vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas duas a duas e pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim, incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por essa história. Obrigado por esse acontecimento que tanto tem para nos ensinar, também agora para os nossos dias. Fale conosco, Pai, eu te peço, que
a nossa mente esteja no Senhor, atentos, e que o nosso coração seja santificado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A história de Sansão é bem curiosa e nós precisamos aprender com aquilo que o Senhor Deus está fazendo aqui. A mãe de Sansão recebe a visita de um anjo, como vimos na última semana, e ali o voto nazireu é aplicado já à vida dela. E durante toda a vida de Sansão, diferente do voto nazireu, que tem um tempo para começar e um tempo para terminar, Sansão agora vai passar toda a sua vida como um nazireu de Deus, um nazireu do Senhor Deus. Sansão, ele não respeita nenhuma parte desse voto. E está faltando agora apenas uma das partes desse voto ser quebrado para que tudo seja desrespeitado por esse homem que Deus usa através da sua força. Sansão, ele, depois de um momento de raiva, com os seus enigmas e os seus jogos, que são bem peculiares durante a sua vida, e nós vamos ver lá no capítulo 16 também, que isso é uma verdade. Sansão, ele flertava não apenas com as muitas mulheres prostitutas, com as mulheres também que são filisteias, ou de um povo que é incircunciso, como ele mesmo vai dizer, mas Sansão, ele também flerta com o perigo. Sansão, ele flerta com tudo aquilo que vai contra aquilo que Deus havia mandado, ordenado que ele fizesse. É um herói improvável, é um herói fraco, é um herói que, embora fosse forte, era fraco, porque a sua força não estava nele mesmo, as respostas não estavam nele mesmo. O livramento de Deus não estava nele mesmo, embora durante toda a sua vida ele tenha entendido que ele fosse alguma coisa. É bem possível que nós estejamos durante todos esses dias envoltos nessa convicção e certeza que nós precisamos fazer alguma coisa. O senso de produtividade, de empreendimento nos cerca, nos assola. Nós estamos todos os dias em contato com isso, porque o nosso valor está muitas vezes, é o que dizem, está naquilo que produzimos. E a palavra de Deus, através da história de Sansão, diz totalmente o contrário, que o nosso valor não está naquilo que produzimos, o nosso valor não está naquilo que fazemos, o nosso valor não está naquilo que desenvolvemos, nos nossos dons, talentos, nas atividades que realizamos cotidianamente. Mas aquilo que nós temos de importante, de real, de verdadeiro, está naquilo que o Senhor Deus tem dado para nós. Sansão é assim, é esse homem impulsivo, esse homem colérico, iracundo, vingativo, mas que é usado pelo Senhor para que haja um conflito do povo de Deus, o povo de Israel, com os filisteus. O povo, como vimos na última semana, ele não clama por Deus, não pede a Deus para que os livre. E nós vamos ver isso aqui agora. Sansão, ele tem um evento onde ele se chateia com a mulher que está sendo ali a sua noiva e que vai ser a sua esposa. Ele abandona aquela mulher, volta para a casa do seu pai. Então, a sua futura esposa é dado para um dos seus companheiros, dos seus amigos de honra ali do noivo. Sansão, depois de um tempo, volta. E é interessante observar que a festa de casamento ou aquela reunião é uma reunião de bebida alcoólica, é um convite à bebida, um convite à embriaguez.
E como isso é reprovável aos olhos do Senhor, e ainda mais para esse nazireu de Deus chamado Sansão. Sansão, depois de passado algum tempo, durante os dias da colheita do trigo, ele volta e ele quer entrar no quarto da mulher que havia sido separada para ser a sua esposa. Porém, o pai dela a impede porque ele imaginou e pensou que Sansão tivesse um ódio mortal daquela mulher. O pai da mulher tenta convencer Sansão de alguma maneira que a outra filha é mais bonita e que poderia ficar com ela, mas Sansão ele não quer saber mais. Agora ele já está movido pela vingança, movido pelo ódio, e agora ele vai pegar aqui, como o texto diz, apanhar 300 raposas e um bom número de tochas. Ele prende as duas, de duas a duas, ali faz os 150 pares e amarra tochas nelas, e essas raposas saem correndo ali pela plantação de trigo, porque estava na época da colheita. Então os filisteus perdem tudo aquilo que eles têm, toda a agricultura é comprometida. O alimento que chegaria à mesa dos filisteus é comprometido. Ali há uma crise sendo instaurada. Os filisteus agora sofrem muito daquilo que eles praticavam com outras nações, sobretudo aqui com a nação de Israel. Eles estão sofrendo, há uma crise aqui, porque Sansão, ele, embora movido por uma motivação particular, começa a provocar os filisteus. Os filisteus são tomados de ódio também, de igual maneira, e saem a perguntar quem fez isso. E a resposta é bem clara, rápida e objetiva. Foi Sansão. Eles vão atrás de Sansão e eles querem saber o que aconteceu. Matam o timinita, matam a mulher, que nem é de Sansão, mas matam, e com fogo no molde que Sansão tinha feito. E nós vemos aqui então vários mandamentos do Senhor sendo quebrados, da preservação da vida, do perdão, de perdoar, simplesmente de perdoar. Agora essas pessoas aqui estão causando uma guerra, estão produzindo uma guerra por conta da atitude de Sansão. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. E os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? E responderam: viemos prender Sansão, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. O povo de Judá estava tão acostumado com aquele momento ou aquele tempo onde os filisteus os subjugavam, que eles não entenderam porque agora eles estavam perseguindo, porque os filisteus foram para dentro, foram acampar em Judá. E agora 3.000 homens de Judá vão até a caverna da rocha de Etã, onde Sansão estava morando, onde Sansão estava, e disseram a ele: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Eles estavam acostumados com a imposição dos filisteus sobre eles. O quanto eles haviam perdido da sua essência está demonstrado aqui. E precisamos estar atentos sobre isso para os nossos dias, para hoje e para agora, porque nós não devemos e não podemos nos acostumar com aqueles que estão, muitas vezes, indo contra a vontade de Deus. Não tem nada a ver. Não, tudo bem. Não, nós podemos também fazer isso ou experimentar aquilo. Nós podemos. E, na verdade, meus irmãos, não há comum acordo. Não há paz entre a luz e as trevas. É preciso que nós nos posicionemos. E quero já dizer, o Evangelho de Jesus Cristo
Ele nunca estará em paz com aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Nós sempre seremos perseguidos. Os cristãos sempre serão perseguidos à medida que agirem com compaixão, à medida que agirem com zelo, à medida que olharem para as pessoas que estão próximas, cuidar do pobre, cuidar daquele também que é rico, sim, porque aquele que é rico e que tem acesso, que tem poder aquisitivo, ele também precisa do Senhor Jesus. Ele não precisa de lisonjas, ele não precisa de mais nada, ele precisa agora de Cristo. Nós precisamos entender isso para os nossos dias. Judá já tinha perdido o senso da palavra, do evangelho, aqui da Torá, já tinha perdido toda a sua cultura. Já tinham perdido o senso de adoração somente a Deus, somente ao Senhor Deus adorarás. Eles vão até Sansão e Sansão pede para que eles jurem que não irão matar, porque o povo de Judá, os 3.000 homens vão lá para prender Sansão e para poder entregar para os filisteus. E é isso que acontece. A única coisa que Sansão pede é que não seja morto pelos homens de Judá. Eles entregam para os filisteus, amarram ele, prendem ele, mas isso não é suficiente. Porque o poder que operava em Sansão, a força que operava em Sansão não era de Sansão, era do Espírito Santo de Deus. Amarram ele com 2 cordas novas e o fazem sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor, versículo 14, capítulo 15, o Espírito do Senhor, de tal maneira, veja essa expressão, tal maneira, né? A mesma que nós vemos lá em João. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Sansão achou então uma queixada de jumento fresca, ou seja, é um animal morto. Ele toca nesse animal morto, que vai totalmente contra o seu nazireato, o seu voto de nazireu. Ele toca naquela queixada de jumento, pega na mão e com ela mata 1.000 homens dos filisteus. E ainda diz, o versículo 16, mostra aí o seu cântico, a sua alegria, o seu orgulho particular e pessoal por ter realizado aquele feito. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sansão, depois desse evento de matar esses homens que vinham contra ele, ele tem sede e faz um pedido ao Senhor. Então, olha só o que Sansão disse. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor: por meio de teu servo deste grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Sansão aqui se referindo mais uma vez ao povo filisteu, como o seu pai e a sua mãe haviam se referido ao povo filisteu por ocasião de Sansão querer casar com aquela mulher de Tímna. Esses incircuncisos. E aqui nós já vimos na última semana que não se trata de um preconceito racial, mas sim de não ser o povo que observa a lei do Senhor. Meus irmãos, nós aprendemos muito com esse texto, com essa série para os nossos dias. A nossa postura deve ser de adoração somente a Deus, assim como nós vimos na grande reforma do século XVI.
Glória somente a Deus. O Senhor, Ele não divide o senhorio, a glória dEle com ninguém. Deus, Ele não está esperando que nós o tratemos ou o reconheçamos apenas como Deus que salva, porque nós queremos sim ser salvos, mas Ele quer que nós o reconheçamos e o tratemos como o nosso Senhor, aquele que manda em nós e que nós obedecemos. Ele não dá daquilo que é dele, não compartilha com mais ninguém, porque Deus, Ele preserva tudo aquilo que Ele intenta, que Ele promete, para que a sua vontade seja cumprida. E aqui nós entendemos isso. Nós vemos através da fraqueza de todos esses juízes, ao longo de toda essa série, que é o Espírito Santo de Deus que opera neles. E com Sansão não é diferente. Nós vemos aqui que a oração que Sansão faz é uma oração assim: Deus, eu matei esses 1000 homens, eu fiz o que não devia, para o que não devia, como não devia, do ponto de vista humano, da lógica humana, era isso, embora o Senhor, Deus, tivesse os seus propósitos em todos esses acontecimentos, tanto é assim que Sansão é elencado dentre aqueles que são heróis da fé, lá na galeria de Hebreus 11, que nós lemos aqui no início do nosso tempo de celebração. Veja, a vida de Sansão tem a nos ensinar e nós precisamos aprender. Nós precisamos reconhecer as nossas atitudes e falhas, reconhecer a nossa falibilidade, reconhecer o quanto nós somos fracos, o quanto somos vulneráveis, e somente aí nós vamos compreender que o poder de Deus se aperfeiçoa, se mostra, se demonstra em meio à nossa fraqueza. Sansão, ele faz tudo por ele, para os seus objetivos individuais, egocêntricos, particulares, mas ainda assim, Deus estava operando para que as suas promessas, para que a sua vontade se cumprisse. No capítulo 16, Sansão mais uma vez vai entrar aqui vai agir com total insensatez, pensando somente nos seus prazeres, sobretudo aqui o sexual. Olha só, Sansão vai a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercam o local a noite toda, conversam e dizem entre si que vão esperar até amanhã, mas Sansão só fica ali até a meia-noite. Então ele se levanta, pegou ambas as folhas do portão da cidade, as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. A força de Sansão era incrível. Aquilo que o movia era incrível, né? Como a gente diz hoje, né? Parecia um bitrem e descendo a ladeira sem freio e pronto, nada podia parar Sansão. Os seus pais e as suas orientações não pararam Sansão. O voto que ele fez a Deus não parou Sansão, nada. E a sensação de impunidade era criada aqui nesse lugar. É bem parecido com o que nós estamos vendo hoje, presenciando hoje, e o que nós muitas vezes até falamos sobre o nosso Brasil. O senso da impunidade parece, ou muitas vezes, é real. Aqui nós vemos a construção desse senso de impunidade, porque quanto mais ele errava, mais parecia que nada ia acontecer, que nada estava acontecendo. E, como disse no início da exposição, o flerte, esse envolvimento com o perigo parece que motivava Sansão, porque ele não parou e não parava. E agora, mais uma vez,
Depois disso, né, que essa expressão, esse termo aqui do verso 4 do capítulo 16, depois disso, essa palavra de ligação que vai dando ideia, que vai dando aqui a junção dos fatos. Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Dalila é uma personagem aqui desse enredo, de toda essa história, que também chama a atenção. Chama a atenção porque não são filisteus de um clã, de uma família, de um grupo de rebeldes, de revolta, de revoltados que vão falar com Dalila. Não. Quem vai falar com Dalila são os governantes dos filisteus. Sansão aqui, então, agora não é apenas mais um juiz que causa estragos para uma pequena cidade, para um pequeno grupo de pessoas. Sansão aqui agora já está incomodando os governantes dos filisteus. Ele é uma ameaça para o povo filisteu, para a nação filisteia. Ele é um inimigo nacional, ele é um inimigo do Estado, digamos assim. Todo a Estado dos filisteus estão tratando Sansão como seu inimigo. Sansão agora vai se apaixonar, está apaixonado por Dalila, e a Dalila é oferecida 1.100 moedas de prata de cada um dos governantes dos filisteus. Ali há uma oportunidade para ela ser reconhecida, uma oportunidade para ela ser famosa, uma oportunidade para ela ser rica, uma oportunidade para ela se sobressair dentre todas as mulheres ali do povo dos filisteus. E Sansão não aprendeu a lição. Sansão ele não aprende com os jogos perigosos que ele participa. Talvez numa tentativa de fugir da sua realidade, ou não, talvez faz aquilo simplesmente porque aquilo parecia reto, parecia correto aos seus olhos. Abandonou os olhos, a vontade, a lei do Senhor para a sua vida, porque para ele não era nada errado. E ele estava muito confiado na força que tinha, que na verdade não era sua, era do Senhor, mas ele agia e agiu durante muitos anos. Lembre, Sansão governa durante 20 anos. Ele exerce juízo, ele julga o povo de Israel durante 20 anos. Então, ao longo de todos esses anos, das suas atitudes totalmente contra Deus, Deus ainda se mantém com Sansão. E talvez isso nos cause um escândalo, talvez isso seja um escândalo para muitas pessoas que passam a ler essa história, mas o Senhor estava no controle. E Sansão, mais uma vez, vai jogar aqui com Dalila. Dalila pergunta para ele qual é o seu segredo, ele mente a primeira vez falando sobre cordas úmidas, depois mente outra vez falando sobre cordas novas, depois mente outra vez sobre as tranças do seu cabelo e o pino do tear. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um tear, mas há um pino que corre de um lado para o outro e ela diz que se prender as tranças do seu cabelo com aquilo, e pronto, ele já não vai ter mais força, e as palavras dele: eu vou ser fraco, vou ser como um homem qualquer, sem nenhuma força. Dalila, ela está revoltada, e ela apela agora para um momento que é muito interessante. Dalila ela vai dizer: você não me ama. Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força.
O versículo 16 para mim é importantíssimo. Veja só como isso se aplica aos nossos dias. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Dalila é o exemplo da mulher interesseira, cobiçosa, a mulher que não tem nenhuma sabedoria, a mulher que importuna ali o seu namorado, noivo, marido, diariamente. A mulher que não o deixa em paz e o pressiona de todos os lados, porque o amor que ela recorre, como é que você diz que me ama se não compartilha comigo o seu segredo? O amor dessa mulher não é o amor do Senhor. Não é um amor altruísta, é um amor egoísta. É um amor que quer se dar bem, que quer ser feliz por si só. De igual forma, Sansão. O exemplo de Sansão e desse relacionamento, um relacionamento abusivo, um relacionamento que não tem Deus, um relacionamento que tem um amor que não é o amor que se dedica, que se oferece, não é um amor que se dá pelo outro, mas é um amor egocêntrico, um amor que não é amor. Aqui nós vemos esse casal totalmente distante da vontade de Deus, totalmente distante daquilo que era o correto para ser feito. Então, Sansão, ele contou o seu segredo, porque a alma dele se angustiou. A angústia tomou a alma de Sansão até a morte, ou seja, ele teve a vontade de morrer por conta da pressão, por conta da importunação, por conta daquilo que Dalila estava fazendo com ele. Nós aprendemos muito aqui acerca dos nossos relacionamentos. Casais, não dá para falar aqui sobre o marido e mulher, a mulher, a esposa e o esposo, mas nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos entender que o amor de Deus é quem nos sustenta, o amor de Deus é que nos suporta. E quando nós entendemos, então, esse amor que se doa, esse amor altruísta, esse amor que se compromete com o outro, com a felicidade do outro, nós entenderemos a paz, nós entenderemos um ambiente seguro para nós convivermos. Aqui nós aprendemos com um mau exemplo, mas também podemos aprender com um mau exemplo. Sansão, ele conta o seu segredo. Diz que nunca foi passada a navalha na sua cabeça. E agora ele fala que porque eu sou um nazireu de Deus, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Dalila viu que ele havia contado o seu segredo. Mandou chamar os governantes, os chefes dos filisteus, dizendo: venham mais essa vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Imagino como Sansão não estava esses dias. A angústia, talvez aqui nós podemos entender até um estado depressivo na vida de Sansão, ao ponto dele abrir mão da única coisa que faltava, porque bebedeira já estava indo, e nem precisava ser bebedeira, né? Bebidas alcoólicas, poderia ser qualquer fruto da vide. Festa, prostituição, tocar em animais mortos, impuros, e agora o seu segredo sobre a não cortar o seu cabelo, agora ele é contado. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Dalila grita com Sansão: Sansão, os filisteus vêm aí. E Sansão mais uma vez pensa consigo: vou levantar como fiz das outras vezes,
e vou vencer os filisteus. E ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Meus irmãos, que história trágica, que história difícil, que história complicada. Os filisteus agarraram, furaram os olhos de Sansão. Sansão agora está cego. E levaram ele para Gaza, amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar o moinho na prisão. Que ironia! Que ironia! Sansão que pega as raposas, as 300 raposas, amarra de duas em duas, 150 pares, coloca ali agora as tochas presas aos seus rabos, elas queimam toda a plantação. Agora ele é colocado aqui para poder virar o moinho na prisão. Interessante observar o versículo 22. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Veja aqui que há uma certa displicência também, né, desse povo filisteu, porque agora eles só estão comemorando a vitória. Agora eles só estão felizes com o que está acontecendo. Então, Sansão é levado como um bobo daquela corte, daqueles governantes. Eles começam a contar vantagem. Eles dizem que o nosso Deus, né, no caso aqui Dagon, entregou o nosso inimigo, no caso Sansão, nas nossas mãos. E com alegria no coração eles disseram: manda vir Sansão, porque nós queremos nos divertir, nós queremos que ele nos divirta. Sansão, então, no final aqui dos seus dias, no final da sua vida, ele talvez vai fazer a primeira oração. É um primeiro momento aqui de oração, talvez a segunda oração, né? Se nós lermos lá no início do capítulo 14, 15, no capítulo 15, nós vamos ver que há uma oração também. Mas aqui ele vai fazer uma segunda oração, dizendo: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Veja aqui que há uma humildade. Aqui um reconhecimento de Sansão pela presença de Deus, pela vontade, o poder de Deus. Dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Embora o pedido aqui de Sansão fosse mais uma vez um pedido para si, né, de uma vingança, agora ele está pedindo força, porque ele já tateou ali as colunas do templo. Há uma galeria com 3.000 pessoas, todos os governantes, todas as suas famílias, todo o povo filisteu está ali naquele lugar, né, participando daquela festa. Não todo o povo, mas todas as pessoas importantes ali daquela nação. E Sansão, ele pede ao Senhor que lembre dele ainda uma vez e que dê a ele força. Sansão abraçou as duas colunas do meio, ou seja, as colunas que dão sustentação para o templo de Dagon, e fez força sobre elas com a mão direita e com a mão esquerda na outra. Ele disse: que eu morra com os filisteus. Empurrou com toda a força, e o templo de Dagon caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. A morte de Sansão, ou quando Sansão morre, é muito mais evidente e eficaz quando ele morre. A morte dele é mais eficaz do que enquanto ele está vivo. Porque ali Deus ele começa a libertar, porque é o que ele diz, né? Ele será aquele que vai iniciar a libertação do povo de Israel. Sansão ele nos faz lembrar a morte de Jesus, obviamente com algumas diferenças.
Sansão, ele passa a sua vida desobedecendo a Deus. Jesus, ele passa a sua vida obedecendo ao seu pai. Sansão, ele morre no templo de Dagon por causa da sua petulância, da sua inconveniência. Jesus, ele morre na cruz do Calvário porque ele obedeceu. Ele é julgado de forma totalmente injusta. O julgamento de Jesus é injusto. Esse julgamento é injusto. Esse julgamento é totalmente parcial. O Sansão, ele morre porque ou está preso e vai morrer porque ele é totalmente egocêntrico nas suas atitudes. Jesus, ele morre para poder salvar o seu povo, vencer o inferno, vencer Satanás de uma vez por todas e começar então a estabelecer o seu reino. Sansão, a sua morte ou a libertação e a salvação que ele promove é apenas parcial. A de Jesus é total, é completa. Nós vemos Sansão como alguém que é elencado dentre os heróis da fé, talvez muito por esse momento aqui. Porque pela fé, Sansão, ele se humilha e pede a Deus para que se lembre dele mais uma vez. Em que aspecto da nossa vida nós precisamos dessa graça de Deus e não apenas da força do Senhor? Será que nós temos pedido ao Senhor graça ou pedido ao Senhor força? Será que nós estamos querendo... Será que a graça de Deus tem sido suficiente para as nossas vidas? Que nós possamos orar e pensar nisso para esses dias. Porque o exemplo está nos dado. A vida de Sansão, a sua trajetória tem muito a nos ensinar. Nós não temos e nós não somos. É o Senhor quem nos dá e é o Senhor quem é em nós. E que isso seja verdade para nós. Que a graça do Senhor nos seja suficiente. Se Ele quiser nos dar o poder para alguma grande coisa, Ele vai fazer isso. Mas a graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é o bastante para nós. É aquilo que Ele nos dá, sem que nós mereçamos. É inicialmente, primariamente, a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, se há alguma fraqueza em nós, como de fato há, e que nós possamos pensar agora nessa fraqueza, e eu te peço perdão, Pai, e que o Senhor se aperfeiçoe em nós no meio dessas dificuldades, porque nós de fato somos fracos. Fortalece-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, lembra-te de nós durante esses dias, durante esses momentos tão complicados. Lembra-te de nós, Senhor, eu te peço. Ajuda-nos, Pai, durante essas circunstâncias, o isolamento social, o lockdown. Ajuda-nos, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Pai, que a nossa conduta, que a nossa caminhada, que as nossas palavras, que sejam para a glória do Teu nome, sejam para glorificar o Teu nome, sejam atitudes, palavras, ações de obediência ao Senhor. Cumpra em nós o Teu propósito, Pai. Que nós possamos reconhecer cada dia e cada vez mais o Senhor Jesus como o nosso único herói, o nosso perfeito libertador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador.
Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a comunicar isso para outras pessoas e que outros vejam que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que nos formou, que nos sustenta, o nosso sustentador, a nossa rocha, o nosso lugar seguro, o nosso abrigo. Ajuda-nos, Senhor, a perceber isso e a viver isso todos os dias. Não nos permita, Senhor, cair em tentação, mas antes livra-nos do mal. Não nos deixa, Senhor, ficar rodeando o pecado, flertando com o perigo, mas que antes nós venhamos nos esconder em Ti. Que o Senhor seja a nossa habitação. Ajuda-nos, Pai, bem como as nossas famílias, os nossos familiares. Livra-nos, ó Deus, de todo e qualquer mal. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor ele volte a face dele sobre você e te dê a paz. Amém, amém e amém. Um grande abraço. Deus abençoe os seus dias. Tenha uma boa semana.